A Mona Lisa, pintura de Leonardo da Vinci, feita entre 1503 e 1506. Mede aproximadamente 77 por 53 centímetros. Uma coisinha assim. E aí a gente se pergunta, por que ela vale tanto? Por que ela é tão famosa? Por que ela está sorrindo? Que ela é excelente, não temos a menor dúvida. Dá para perceber o domínio do artista da geometria espacial. Tem também o esfumato, uma espécie de suavidade esfumaçada em toda a composição, aliás, sua marca registrada. Combinados, esses efeitos atraem os olhos do espectador, dando à pintura um poder quase hipnótico em desacordo com seu tamanho e assunto humildes. Vamos falar desse assunto. E o mais famoso de todos é o seu sorriso levemente divertido. Vamos esmiuçar essas questões. Bem, provavelmente a hipótese mais aceita é que ela teria sido Lisa Gherardini, terceira esposa do mercador florentino Francesco di Zanobi del Giocondo. Daí o apelido dela também ser La Gioconda, mulher do Giocondo. E dizem que ela pode ter sido pintada para marcar dois eventos. Quando o casal adquiriu sua própria casa, em 1503, aí ele daria de presente para ela o retrato, ou para comemorar o nascimento de seu filho Andrea, em 1502, após a morte de uma filha em 1499. Então ela estava super feliz com o nascimento do filho, ele comprou de presente para ela o retrato. Essa é a hipótese mais aceita. Ele não terminou de imediato o retrato, então não entregou para o Francesco, que falou que não queria mais, que ele estava demorando muito para pintar. Muitos anos depois, quando Leonardo morreu, em 1519, ele deixou o quadro para um amigo. O rei francês Francisco I o comprou e a pendurou em sua suíte de banho de 6 quartos, onde décadas de proximidade com o vapor a danificaram. Um restaurador holandês, em um esforço para repará-lo, aplicou uma espessa camada de laca que permanentemente embaçou suas cores. E assim ela foi repassada pela realeza francesa, passando pela corte de Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Após a Revolução Francesa, foi parar nas mãos de Napoleão Bonaparte. E em 1815, enfim, ela foi para o Museu do Louvre e seria a primeira vez que ela estaria disponível para exibição pública. Nas décadas seguintes, cópias se espalharam pela Europa e a Mona Lisa passou a ser vista como um objeto de fascínio romântico. Para os românticos do final do século XIX, Lisa se tornou o rosto que lançou 1000 fantasias. Ela era Madonna ou prostituta, mãe ou sedutora. Mona Lisa teve um século repousante até 22 de agosto de 1911, quando desapareceu do Louvre. O roubo foi uma enorme notícia internacional, cuja cobertura apresentou a pintura a muitos pela primeira vez. Enquanto isso, os parisienses lamentavam como se tivessem perdido um ente querido. Faziam fila para ver o espaço em branco onde a pintura havia estado. E aí, 2 anos depois, a Mona Lisa foi recuperada em condições quase perfeitas. O ladrão era um italiano chamado Vincenzo Perugia, um trabalhador do Louvre, que alegou ter feito isso para devolver a pintura à sua casa natal, a Itália, mas no tribunal outros motivos surgiram. Ele disse ao tribunal: "Fui vítima do sorriso dela. Eu me apaixonei por ela. Esse ícone ficou escondido durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o seu espírito estimulou o esforço de guerra, pois os britânicos
usaram uma mensagem codificada para contatar a resistência francesa. La Joconde garde sourit. A Mona Lisa sorri. E pasmem, a Mona Lisa tem a sua própria caixa de correio no Louvre por causa de todas as cartas de amor que ela recebe. Ao longo dos anos, muitos foram vítimas dos olhos límpidos e ardentes do retrato, deixando suas ofertas de flores, poemas e notas de amor. E aqueles que procuram entender o poder e o significado da grande Madame, prestem atenção na história verídica do artista do século XIX, Luc Maspreau. Ele, cada vez mais encantado com a pintura, ao longo do tempo, deixou que esse amor tornasse uma obsessão. De modo que em 1852, não aguentando mais, se jogou da janela do quarto andar de seu hotel em Paris, deixando um bilhete que dizia: durante anos, luto desesperadamente com o sorriso dela. Eu prefiro morrer. Mas faltou responder. Por que ela está sorrindo? Pois então, a razão pela qual perguntamos por que ela está sorrindo é realmente porque todos os outros retratos não estão. Antes, durante e muito tempo depois do Renascimento, os artistas não pintavam seus temas sorrindo. Dizem, porém, que Leonardo tomou a decisão de até contratar pessoas para fazê-la sorrir, para alegrá-la. O biógrafo de Leonardo da Vinci, Vasari, escreveu sobre esse pedido. Faz com que ela permaneça alegre, a fim de tirar a melancolia que os pintores costumam dar aos retratos que pintam. O que esse pequeno gesto fez foi enorme, deu vida à arte. Nos séculos que antecederam o Renascimento, as pinturas foram geralmente criadas como imagens idealizadas, muitas vezes religiosas, para serem contempladas e reverenciadas. A Mona Lisa era uma mulher de verdade que, com um sorriso, iniciou um diálogo com o espectador que não existia antes e assim mudou a própria natureza da relação entre arte e público. Com aquele sorriso, Leonardo havia imbuído uma obra de arte com um golpe conceitual do que agora é chamado de gênio. Então, não é porque ela está sorrindo que é importante, e sim o fato dela estar sorrindo. E assim ficamos com um paraíso de especulações. Ela estaria fingindo um sorriso para alguns, porque suas bochechas não estão levantadas. Já em 2005, um programa de computador de reconhecimento fácil revelou que as emoções presentes na face de Mona Lisa seriam 83% de satisfação, 9% de nojo, eu acho que um pouco mais, 6% de medo, 2% de raiva e menos de 1% de neutralidade e surpresa. Para outros, o olhar dela parece ultrapassar os limites da tela, acompanhando o espectador para onde ele se move. E, finalmente, talvez, Mona Lisa estivesse grávida. Seus braços cruzados sobre o estômago arredondado apontam sua barriga. E você, o que acha da Mona Lisa?